Fala pessoas, e aí, como é que vocês estão? Tudo certinho? Espero que sim. Bora para mais uma aula de Química e hoje a gente dá sequência no conteúdo de Química Orgânica com um assunto que é bastante interessante e até bastante assim tranquilo de entender e de compreender, que é o assunto de isomeria, beleza? Vamos começar aqui. Então, o que é a isomeria, né? Da onde que ela surge? Bom, ela surge de compostos, quando a gente compara, né? Quando a gente faz um comparativo entre compostos que apresentam a mesma fórmula molecular, certo? Ou seja, a mesma quantidade de átomos, né? Mas que apresentam estruturas moleculares diferentes, certo? Vai ter alguma diferença na estrutura das moléculas que a gente está comparando, e é essa diferença que causa esse efeito, ou esse fenômeno que é a isomeria, beleza? Então ela acontece entre compostos que apresentam a mesma fórmula molecular, mas que apresentam alguma diferença estrutural, certo? Bom, esses compostos que a gente vai comparar, né, que apresentam essa característica, nós chamamos de isômeros, certo? Então já anota aí no seu caderno, deixa aí bem certinho, né? Isômero é o termo que você vai escutar, né, falar e que a gente vai trabalhar aqui nessas 2 semanas aí que eu planejei trabalhar a isomeria, né, aqui nos vídeos e tudo mais. Beleza? Então vamos começar. Bom, quais são os tipos de isomeria que a gente pode ter? Acho que é legal você anotar isso, né? Eu começo normalmente já identificando os tipos de isomeria. A gente pode dividir em dois tipos, a isomeria plana e a isomeria espacial, certo? São dois grandes grupos da isomeria. Na isomeria plana, a gente vai ter a isomeria de cadeia, a isomeria de posição, a isomeria de função, a isomeria de compensação, que também é chamada de metameria, e a isomeria dinâmica, que também é chamada de tautomeria. Eu vou mudar aqui a cor, né? Vou colocar aqui uma canetinha, só para destacar, né, esses dois termos aqui, né, que às vezes aparecem, né, e é bom você saber o que eles significam, certo? E no caso da isomeria espacial, aí nós vamos ter a isomeria geométrica e a isomeria ótica, que é o assunto aí do nosso próximo vídeo, beleza? Hoje, nessa aula, a gente vai focar em identificar os tipos de isomeria plana, certo? São 5 tipos, você vai ver que eles são bem tranquilos de compreender. Então vamos começar com a isomeria de cadeia, pessoal. Eu separei aqui, né? Eu vou seguir essa ordem que eu já pré-estabeleci aqui, né? Quando que vai acontecer a isomeria de cadeia? Então vai acontecer, né, quando as cadeias dos compostos forem o que? Diferentes. Se eu tiver lá dois compostos que têm a mesma fórmula molecular, mas um deles é cadeia aberta e o outro é cadeia fechada, a gente diz que eles são isômeros de cadeia, certo? Se a gente tem lá um que tem cadeia normal, aqui eu vou mudar de cor, né, para ficar bonito e não confundir ele com o amarelinho. Vou pegar aqui, sei lá, laranja, né? Se a gente compara dois compostos, um apresenta cadeia normal e o outro apresenta cadeia ramificada, a gente também diz que eles são isômeros de cadeia, certo? E por fim, se a gente observa lá dois compostos com a mesma fórmula molecular e um deles apresenta, nossa, esse azul aqui ficou meio bizarro, né? Vou pegar aqui e fazer embaixo. E um deles apresenta cadeia homogênea e o outro apresenta cadeia heterogênea, também são isômeros de cadeia. Então aqui, antes de ir para a próxima, né? Claro, né? Porque eu coloquei aqui, né? Obviamente. Então eu vou mostrar aqui para vocês. Por exemplo, se eu pegar aqui dois compostos, né? Eu vou pegar aqui dois compostos que têm fórmula C4H8. Eu vou montar aqui duas moléculas de hidrocarboneto com essa fórmula molecular, certo? Então eu posso montar para vocês aqui, por exemplo, um alceno, que seria o but1-eno. Eu vou até escrever o nome dele, porque assim, nomenclatura a gente já tá craque, né, galera? Pô, isso aqui a gente já sabe muito bem, but1-eno. Mas eu também posso montar uma cadeia carbônica com essa mesma fórmula molecular, que é uma cadeia fechada, né? A primeira aqui do but1-eno é uma cadeia aberta, e eu posso montar uma cadeia fechada, que seria a cadeia do ciclobutano. Concorda? Ciclobutano. Ambas essas
cadeias, ambas essas moléculas, apresentam a mesma fórmula molecular, né? Apresentam a mesma quantidade de átomos, mas uma delas é uma cadeia aberta e a outra é uma cadeia fechada. Então, são isômeros de cadeia, beleza? Se eu pegar o outro exemplo aqui, né, normal ramificado, eu vou fazer aqui também, poderia pegar aqui, vamos pegar também a mesma fórmula, C4H8, eu poderia mudar, mas né, como a ideia aqui é agilizar e tal, eu vou pegar a mesma fórmula, né, C4H8. Vou fazer aqui uma cadeia normal e vou fazer uma cadeia ramificada, né, eu vou colocar aqui um carbono terciário, certo? Então aqui nós temos novamente o but1-eno, essa cadeia aqui é uma cadeia normal, visto que ela só tem carbono primário e secundário. E aqui nós temos a cadeia do metilpropeno, não é verdade? Metilpropeno. O 2-metilpropeno, né? Aqui não é necessário a numeração no metil, tá? Nesse caso aqui. Mas aqui a gente tem uma cadeia ramificada. Ambas apresentam a mesma fórmula molecular, mas uma é normal e a outra é ramificada, então são isômeros de cadeia, beleza? E essa última aqui que eu vou fazer em azulzinho, né, ela é uma isomeria de cadeia mais peculiar, assim, que ela acontece, por exemplo, quando a gente tem o nitrogênio na molécula. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, ó, eu vou escrever aqui a fórmula estrutural da etilamina, etilamina, dois carbonos ligados no nitrogênio. Essa é uma cadeia homogênea, visto que o nitrogênio não está entre carbonos, né? Então ele não é um heteroátomo. Se eu colocar esse nitrogênio no meio dos carbonos, aí ele se transforma num heteroátomo, certo? E com isso, essa cadeia carbônica agora é uma cadeia heterogênea. Beleza? Então agora a gente tem duas cadeias, dois compostos que apresentam a mesma fórmula molecular C2H7N, C2H7N, mas um tem cadeia homogênea, outro tem cadeia heterogênea. Então são isômeros de cadeia. Beleza? É bem facinho, né? Bem tranquilo, né? E a gente vai buscar essas diferenças nas moléculas para dizer qual é a isomeria. A próxima isomeria plana que a gente tem é a isomeria de posição, né? Quando que ela ocorre, ou qualquer condição para que ela aconteça, né? Vai mudar a posição de alguma coisa na cadeia carbônica. Pode ser a posição de um radical, pode ser a posição de uma insaturação e pode ser também a posição de uma função orgânica, como por exemplo um álcool, uma cetona, né? Um álcool, uma cetona, os dois mais clássicos, né? Um haleto orgânico, né? Um halogênio ali, né? Posição de um halogênio na cadeia, né? Mas o que eu quero dizer com essa mudança de posição? Se eu pego aqui, ó, eu vou pegar uma molécula qualquer, né? Aqui de um hidrocarboneto também. Eu estou fazendo exemplos de hidrocarbonetos, mas isso vale para qualquer molécula, tá? Mesmo que ela seja de outra função orgânica. E aqui, ó, eu tenho o 2-metilpentano, certo? 2-metilpentano, cuja fórmula molecular vai ser C6H14, certo? C6H14. Eu também posso desenhar aqui a cadeia, opa, aí eu exagerei aqui, né? Vou fazer de novo aqui. Tá. Posso desenhar aqui, ó, a cadeia do 3-metilpentano. E agora, né, agora que você já domina a nomenclatura, né, e tal, o que significa as palavras aí no nome, acho que fica muito evidente, né? Eu imagino que você tenha percebido como fica evidente a mudança de posição do radical metil na cadeia. Em uma ele está no carbono 2, na outra ele está no carbono 3. Mudou a posição do radical, então são isômeros de posição.
Quando a gente pega lá os compostos insaturados e a gente aprende a dar o nome para eles, a gente aprende que a gente precisa numerar a ligação dupla, né? A gente precisa dizer para o leitor, para quem está lendo o nome, em qual carbono que está a insaturação. No caso desse primeiro hidrocarboneto aqui, que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, a dupla ligação está no carbono 1, então X1eno. Mas também existe o composto, né, o hidrocarboneto, cuja ligação dupla está, por exemplo, no carbono 3, né, o X3eno, certo? Existe esse hidrocarboneto também. O que mudou? Qual é a diferença na estrutura deles? Naturalmente, pelo nome, é a posição da ligação dupla. Em um ela está no carbono 1, no outro ela está no carbono 3, portanto são isômeros de posição. Né? Muda ali a posição da dupla, mas a fórmula molecular aqui no caso ia se manter a mesma para os dois. E com relação à função orgânica, eu vou pegar aqui, por exemplo, dois álcoois. Né? Vou pegar aqui ó, o propan 2-ol, né? Também conhecido como álcool isopropílico, né? Propan 2-ol. Imagino que vocês tenham visto lá com o Daniel que, né, a função álcool termina com a palavra ol, né? Então propan 2-ol. Mas também é possível ter o propan 1-ol, esse isômero de posição do propan 2-ol. Então, o que mudou? Mudou a posição do grupo funcional, da função orgânica, que aqui nesse caso é um álcool. Por isso que a gente dá nomes diferentes para cada um deles. Nossa, mas essa mudança na posição é relevante? Sim, é extremamente relevante, visto que mudando a posição de uma função orgânica, de uma ligação dupla, de um radical, é possível mudar também as propriedades físicas daquele composto, como ponto de fusão, ponto de ebulição. Né? Então, os isômeros vão apresentar, os isômeros planos aqui, vão apresentar propriedades físicas diferentes, né? E químicas também, né? Reatividade, né? A reatividade do propan 2-ol é muito diferente da reatividade do propan 1-ol. Né? Por exemplo, o propan 1-ol, quando sofre oxidação, ele vai se transformar lá no ácido propanóico. Né? Já o propan 2-ol, quando sofre oxidação, vai se transformar na propanona, vai se transformar numa cetona. Né? Então, é essa diferença que é importante, assim, né? E que a gente observa pela isomeria, beleza? Então aqui, isômeros de posição, certo? Bem tranquilo e bem fácil. Isomeria de função, agora, né, que a gente já viu duas, você já deve estar imaginando o que é. Se a isomeria de cadeia muda, né, uma diferença na cadeia, se a isomeria de posição é uma diferença na posição, a isomeria de função vai ser uma diferença na função orgânica. Né, entre dois compostos. Aqui eu coloquei os tipos de isômeros de função mais comuns que a gente tem. Né? Existe isomeria de função entre ácido carboxílico e éster, existe entre álcool e éter na maioria dos casos, e entre aldeídos e cetonas na maioria dos casos. Como assim? Se eu pegar, por exemplo, aqui, ó, vou fazer primeiro, né, para o ácido carboxílico e para o éster. Se eu pegar o ácido propanóico, também conhecido como ácido propiônico, que é adicionado ao pão de forma, né, na indústria alimentícia para manter a textura, né, macia e tal do pãozinho de forma esse industrializado. Está aqui essa estrutura dele, a fórmula molecular é C3H3456O2, certo? C3H6O2, e ele é um ácido carboxílico. Eu posso fazer aqui, ó, por exemplo, um éster, que seria, né, C-O com O, né, aqui é um ácido carboxílico e aqui é um éster, né? Eu posso fazer um éster que apresenta a mesma fórmula molecular dele, só que é uma função, né, é uma função diferente do ácido carboxílico. Né? Aqui nós temos o ácido propanóico e aqui nós temos o
etanoato de metila, certo? Então são isômeros de função. Se eu pegar aqui, ó, agora fazendo do álcool e do éter, eu posso ter, por exemplo, esse álcool aqui. Vou desenhar o butan-2-ol. Butan-2-ol. Certo? Um álcool com 4 carbonos, cadeia aberta. E fórmula molecular, né? C4, H3, 6, 7, 8, 9, 10. C4H10O. Né? Ele faz parte da função álcool. Mas é possível ter também um éter, que é o éter dietílico, ou etoxietano, também conhecido, né? Na verdade, o nome oficial dele é etoxietano, que tem a mesma fórmula, ó. C4H10O. Certo? Isso daqui seria um éter. Então, nós temos dois compostos com a mesma fórmula molecular, mas a função orgânica é diferente. Um é um álcool, outro é éter. Beleza? Tranquilo, né? Só, claro, né? Você vai pegando isso também conforme vai aumentando seu conhecimento, né, no número de compostos orgânicos, né? Conhecer o butan-2-ol, conhecer o etoxietano, né? Beleza? E não existem só esses aqui com essa fórmula, né? Com certeza a gente consegue fazer mais isômeros, né, mais compostos com a mesma fórmula, mas alguma diferença estrutural. E para fechar aqui, galera, o aldeído e a acetona. Então eu vou fazer dois exemplos, né, pegar duas moléculas aqui de exemplo. Eu vou pegar o propanal, certo? Aqui esse aldeído, propanal, e vou pegar a propanona. Certo? Propanona. Ambos esses compostos apresentam fórmula molecular C3H5, C3H5 não, H6, C3H6O. C3H6O é a fórmula molecular dos dois. Mas um é um aldeído e o outro é uma cetona. Então, por isso, a gente diz que eles são isômeros de função. A isomeria de compensação, também chamada de metameria, ela é uma isomeria bem específica, assim, né? Eu acho que ela é bem fácil de lembrar porque ela é bem específica para um certo átomo que vai ter na cadeia carbônica. Então ela vai acontecer quando muda a posição do heteroátomo, né? Nesses casos, a gente não diz, né, quando muda a posição do heteroátomo, a gente não diz que é isomeria de posição, a gente tem que dizer que é isomeria de compensação. Não sei porquê, né, nunca fui atrás dessa informação, mas decidiram que é desse jeito. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, ó, eu vou desenhar esse éter, né, que eu tenho um carbono de um lado e 3 carbonos do outro lado, certo? Então, nós temos uma parte com um carbono e a outra parte lá com 3 carbonos. Se eu mudar a posição desse oxigênio, colocar aqui para o lado, ó, e dessa forma eu fico com 2 carbonos de cada lado da molécula, eu mudei a posição do heteroátomo. A fórmula molecular continua sendo a mesma, C4H10O, para os dois compostos. Mas um tem o heteroátomo nessa posição e o outro tem o heteroátomo nessa posição. Portanto, a gente diz que eles são isômeros de compensação. Isso acontece também com os ésteres, na maioria dos casos, né? Então, se eu pegar aqui, por exemplo, esse éster que tem 2 carbonos desse lado e 2 carbonos desse outro lado, e mudar a posição desse oxigênio, colocar, por exemplo, para cá, ó. Tá vendo, ó? Andar com ele um carbono para frente, né? Agora eu fico com uma parte de 3 carbonos e outra parte com um carbono só, né? Ambos os compostos apresentam a mesma fórmula molecular, que seria C4H368O2, se não me engano é isso.
né? Mas mudou a posição do heteroátomo entre um e outro, então são isômeros de compensação, beleza? Isso acontece também com as aminas, né? Com as aminas e com algumas amidas, mas eu não vou também ficar detalhando todos, né, todos esses compostos aqui, né, visto que a gente tem também o nosso encontro ao vivo, né, mais além. Certo? E para finalizar, galera, essa isomeria aqui, que é a isomeria dinâmica, ela fica meio largada, ela também é conhecida como tautomeria, e essa aqui acho que é uma das mais específicas que a gente tem, né? Até por isso que ela fica meio esquecida, né? O que acontece na isomeria dinâmica? Ela é um equilíbrio químico que ocorre, né, que fica acontecendo quando a gente tem um enol, né? O enol pode se transformar em cetona ou o enol pode se transformar em aldeído, depende da posição da ligação dupla, né? E também, né, caso você não saiba o que é um enol, o enol é quando a gente tem OH ligado num carbono que faz ligação dupla, tá? Isso é um enol. Beleza? Então, onde é que eu estava? O que vai acontecer quando a gente tiver um enol? Eu vou fazer os dois casos aqui, tá? Esse primeiro e esse segundo aqui do ladinho. Então vamos pegar, por exemplo, eu vou fazer aqui, deixa eu pegar, fazer esse assim, 1, 2, 3, para cá, vou colocar um OH aqui e vou colocar uma ligação dupla aqui, certo? Eu tenho esse composto aqui que é um enol, o nome dele seria but 2-enol. But2-enol. 1, 2, 3, 4, isso mesmo, né? O que vai acontecer? Esse composto, gente, na realidade, tende a se transformar em uma cetona por meio da movimentação da insaturação, né, dessa insaturação aqui, e desse hidrogênio que está com o OH. O que vai acontecer? O oxigênio aqui, ó, vai puxar a ligação dupla para ele, porque ele é muito eletronegativo. Então vai formar o composto aqui, ó. Vou desenhar aqui para vocês. Puxou a dupla para ele, certo? Ó, puxou a dupla para ele. Quando ele faz isso, automaticamente esse hidrogênio desce para o carbono que estava aqui do lado, ó, que tinha a ligação dupla. Então agora esse hidrogênio, que eu não preciso representar, né, vai ficar ligado aqui. E o que antes era um enol, agora é uma cetona. No caso aqui nós temos a butanona. Uma cetona é quando tem o dupla O no carbono secundário, ok? E isso aqui fica em equilíbrio, né? Esse equilíbrio fica muito mais deslocado para o lado da cetona, né? Quando a gente tem a formação de um enol, normalmente ele se transforma, se converte rapidamente em cetona, né? Uma pequena quantidade de cetona volta a ser o enol e isso fica em equilíbrio químico. Beleza? Mas esses dois compostos têm a mesma fórmula molecular, mas um é o enol e o outro é uma cetona, então eles são isômeros dinâmicos, né? Ou também chamado de tautômeros. Um par de tautômeros. Show? Certo? Esse daqui acho que é um pouco mais difícil, né? Um pouco mais chatinho assim de saber, porque ele é muito específico. Caso a ligação dupla e o OH estejam na ponta da molécula, aí vai formar um aldeído devido a essa isomeria dinâmica. Então, como que funciona daí no caso? A ligação dupla sempre vai puxar, o oxigênio sempre vai puxar a ligação dupla para ele, porque ele é muito eletronegativo aqui, certo? Então, é só representar a mesma estrutura aqui assim, né? O mesmo número de carbono, só que agora aqui vai ter uma dupla O. E o hidrogênio que está com o oxigênio automaticamente é transferido para o carbono que tinha a ligação dupla aqui, né? O carbono vizinho ao OH.
né? Então aqui vai ter um hidrogêniozinho escondido, certo? O que antes era o but1-enol, né, que seria um enol, obviamente, agora se transformou no butanal, que é um aldeído. Vou escrever aqui, aldeído. Né, mudou a função, obviamente, né, mas essa mudança na função decorre dessa instabilidade dinâmica que é gerada aqui na molécula, que gera um equilíbrio químico, né? Então a gente tem que chamá-los de tautômeros. São isômeros dinâmicos, certo? Fica em equilíbrio químico isso daqui o tempo inteiro, né? Sendo que o equilíbrio normalmente fica mais deslocado para o lado do aldeído, né? Ou da cetona, certo? Nunca do enol. E é isso, né? No caso, são essas 5 isomerias planas, né? Dá uma estudada aí, que você começa a conseguir identificar, né? essas isomerias que vão ocorrer entre dois compostos, quando a gente compara eles, né? Então aqui, ó, por exemplo, na letra A, nós temos, no primeiro caso, eu vou sempre desenhar aqui a fórmula em bastão, tá, do lado, nós temos a hidroxila ligada no carbono 1, e no segundo composto a gente tem a hidroxila ligada no carbono 2. Aqui houve uma mudança na posição do OH, então nós temos uma isomeria de posição. São isômeros de posição. Aqui, esse eu não preciso nem desenhar a fórmula em bastão, né? A gente consegue perceber que nós temos no primeiro composto a dupla no carbono 1 e no segundo composto a dupla no carbono 2. Portanto, mudou a posição da ligação dupla. Então, é uma isomeria de posição. Olha que fácil, galera. Nossa, muito fácil isso aqui. É muito legal até, inclusive, de saber identificar isso. Essa de baixo envolve o quê? Envolve CHO, que isso daqui é meio que uma abreviação para aldeído, tá? C-O com um Hzinho aqui na ponta. E temos um enol, né? Se você observar aqui, ó, temos uma dupla e o carbono que tem essa dupla tem um OH. Então, o tipo de isomeria que ocorre entre aldeído e enol é a isomeria dinâmica, né? Ou também conhecida como tautomeria. Se você preferir, né? Na letra D, o que nós temos? Vamos ver se a gente tem aqui a mesma fórmula molecular, né? Nós temos um álcool e temos um éter. Isso é importante, né? Eu não estou verificando as fórmulas moleculares. É importante verificar, né? Para ver se é igual. Aqui é C3H368O. Aqui é C4H8. Aqui é C3H6O. E aqui vai ser C4H36910910O. Beleza? Observe que esse primeiro composto aqui é um álcool, né? Porque o OH está ligado, né? Tem um OH ligado na cadeia carbônica. E o composto de baixo é um éter, né? O éter é quando tem o oxigênio entre carbonos, né? Então são dois compostos com a mesma fórmula molecular, mas a função entre eles é diferente. Então aqui é uma isomeria de função. Não consegui colocar o cedilha aqui porque ficou muito apertadinho, né? Função. Beleza? Tranquilo. Vamos para frente aqui, né? Vamos finalizar aqui da letra E até a H. E daí acho que eu já encerro essa aula. Ó, que legal. Eu vou apagar aqui, só para eu ter um espacinho aqui para fazer essas outras fórmulas, tá? Agora aqui eu já vou fazer um pouco mais direto, né? Eu vou pegar o nome e já vou montar a fórmula. Então, etanoato de etila. Então, etanoato de etila é um éster, né? Com essa fórmula estrutural. E o propanoato de metila também é um éster com essa fórmula estrutural. O que a gente observa de diferença aqui entre os dois?
A mudança na posição do heteroátomo. Tá vendo, ó? Mudou a posição desse heteroátomo e com isso nós temos uma isomeria de compensação. Ou metameria, né? Mudou a posição do heteroátomo, isomeria de compensação. Ácido 2-metilpentanóico, então vou desenhar aqui, ó. Ácido 2-metilpentanóico e ácido hexanóico. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C dupla O, OH. Né? Qual que é a diferença entre essas duas estruturas, né? Entre essas duas moléculas, essas duas cadeias carbônicas, né? Uma é uma cadeia ramificada e a outra é uma cadeia normal. Então, mudou a cadeia, nós temos isomeria de cadeia. Certo? Ortodimetilbenzeno. O ortodimetilbenzeno, galera, é assim, ó. Eu tenho um metil aqui no primeiro carbono e tenho um metil aqui na posição orto. O metadimetilbenzeno, eu tenho um metil no carbono 1 aqui, marcando, e tenho um outro radical metil na posição meta, na posição 3. Então, a diferença entre eles, obviamente, é a posição do radical. Então, aqui é uma isomeria de posição. E para finalizar, butanona e butanal, nós temos uma cetona e um aldeído. Né? Aqui é uma cetona e aqui é um aldeído. Então, tem a mesma fórmula molecular? Sim, se contar os carbonos, hidrogênios, oxigênios, você vai ver que tem. Mas um é uma cetona e um outro é um aldeído. Então, aqui é uma isomeria de função. Beleza? Desse jeito, bem tranquilo de fazer. Só para finalizar aqui, eu tenho esse último exercício, né, que eu separei aqui da apostila, exercício da Universidade Estadual do Ceará. Fala do ácido pentanóico, né, e tal, né, então as informações ali, mas aqui que está a estrutura dele, que é o que importa. E a gente quer saber quem que é o isômero desse composto aqui, né, dessas 4 opções aqui, quem que é um isômero, né, do ácido pentanóico, certo? Então aqui você observa que cada uma dessas alternativas é uma função orgânica diferente. Né? Aqui nós temos um éster na letra A, na letra B nós temos um éter, na letra C temos um aldeído e na letra D temos uma cetona. Se você prestou atenção ali no que eu falei, o ácido carboxílico vai ser isômero de função do éster. Se eu tenho um ácido carboxílico, muito provavelmente eu tenho um éster com a mesma fórmula molecular. Então eu vou desenhar aqui, ó. Primeiro eu vou fazer a fórmula molecular dele, né? Obviamente, C5H345678910 O2, né? Esse O maior, O2, né? E eu vou fazer esse éster que está aqui na letra A, né? Propanoato de etila. Então eu vou fazer 3 carbonos, vou colocar o dupla O e o O, e vou colocar um radical etil aqui no finalzinho, propanoato de etila. A fórmula molecular desse composto é C5H10O2 da mesma forma que o ácido pentanóico. Portanto, esses dois isômeros são isômeros de função. Letra A. Ah, mas se eu não soubesse, não lembrasse disso, aí você faria, né? A letra A, a letra B, a letra C, a letra D, faria as estruturazinhas, né? Faria assim, ó, etoxipropano. Você vem aqui e faz a estrutura dele. 3-metilbutanal. Você vai lá e faz a estrutura do 3-metilbutanal. Pentan 2-ona. Faz a estrutura do pentan 2-ona. E vê qual dessas 4 tem a mesma fórmula molecular do que o ácido pentanóico. É assim que você identifica qual deles é o isômero. Certo? E para finalizar essa daqui, tem essa daqui, né, também, acho que eu vou deixar essas duas
para vocês fazerem, né, assim que vocês puderem, né, essa questão da Universidade Estadual do Ceará também adaptada, né, para você identificar os isômeros, e essa questão da FUVEST adaptada, que é uma questão muito interessante, que envolve, além da isomeria, também alguns outros conhecimentos de química aí para você testar os seus conhecimentos, beleza? Então, para você tentar, fica esses dois exercícios. No mais é isso, por enquanto eu vou ficando por aqui. Valeu, é nóis, fui! All those faults here.